Bem, so Glenn, I'm going to take Wonderful. A gente vai pegar algumas perguntas. Eu acho que vai haver muitas perguntas para esclarecer alguns pontos. Eu estou um pouquinho confuso, eu vou confessar. Eu, So one, eu tenho muitas Well, perguntas. one thing I want to say. Uma coisa que eu quero important to dizer me é importante is, para mim. one thing I've noticed, especially in Latin America, Uma coisa que eu vi it's also true in especialmente Europe, especially in na Latin America. América Latina, Many of the best questions I get are muitas from das women, melhores perguntas vêm people de from indigenous communities, mulheres, people from comunidades African indígenas, communities who do not always feel comunidades empowered or in negras this que context to não ask questions. estão And empoderadas. I often E hear muitas questions from vezes them eu then tenho later in private. perguntas Everyone needs to hear your no voices privado. in this context. It's so Não, important to hear your todo voices in this mundo context. precisa So ouvir please as take vozes the de initiative vocês to ask nesse a contexto. question, Então, and if you tome a don't, iniciativa de after a fazer couple perguntas. Se questions, vocês não I will fizerem, just depois de wait algumas perguntas, eu until I vou get a question esperar from someone who's até not que from alguém exactly the standard que não demographic. seja I think this is so important. parte da demografia padrão. Quem vai primeiro? the young guy in the first row. Then O cara jovem ali Olá, Glenn. na primeira. Obrigado, Fundação. Sempre he will ótimos need debates. translation. Yeah, So I can hear it. I wait can a hear it little here. minute. No, it's fine. I can hear it. Bom, meu nome é Felipe, eu trabalho com blockchain há um certo tempo e ver essa palestra na Fundação do Fernando Henrique Cardoso, que eu acompanho há tempos, isso é um passo enorme para essa ideia, que acompanho há muito tempo. É bem complexo entender, gera dúvidas nas pessoas, mas, gente, é complexo, porque blockchain, em geral, assim, a tecnologia é uma coisa complexa. Mas quando vocês começam a entender, pelo menos, os princípios básicos, vocês veem, nossa, isso é possível. E eu já vi projetos em escala pequena funcionando perfeitamente, provando que isso é possível. E eu acredito que a minha geração vai construir isso com muito prazer para resolver esses problemas complexos. Então, parabenizo a palestra. E eu vou fazer uma pergunta que é um desafio para mim e eu acho que é um desafio para você também. Eu queria como traduzir isso, sintetizar isso de uma forma mais clara para as pessoas. Isso é um desafio que eu até hoje me pergunto. E eu sempre estou fazendo esse trabalho para tentar sintetizar. Como vocês andam trabalhando isso? Agora, um livro já eu acho um grande passo também, nesse sentido. Qual o passo, qual o trabalho nesse sentido? Obrigado. Can you, Yeah, can you, thank we're you. gonna we take other questions and Oh, then let me you- write it down. Yeah, okay. Olá, Marcelo Rosenfeld. Eu queria que você falasse mais do quadratic voting, que eu confesso que não entendi. E se tem um pouquinho que eu entendi, o que eu imaginei é uma coisa parecida com um jogo de tabuleiro, onde recebemos fichas no começo e distribuímos na tomada de decisões um pouco de cada ficha. Então eu queria entender quem é que atribui esses créditos, de que maneira eles são divididos de forma igual ou desigual, num exemplo prático, se possível, concreto. Obrigado. Mais uma questão aqui. Vai dar tempo para todo mundo. Se soubesse a Contributing to quantidade this de... question that was just made there, I mean, who's going to run this platform? And in terms of voting, Quem vai rodar essa plataforma? Você estava falando desses créditos, na verdade, que você poderia usar para votar. Quem que vai receber esses créditos? Quem vai distribuí-los? E quem vai cuidar da plataforma? As pessoas que não têm acesso à tecnologia vão ser excluídos desse processo democrático? Quem mais? A partir de agora, eu quero uma mulher ou alguém dos grupos subrepresentados. E eu vou esperar. Eu vou esperar. Eles podem ou não fazer perguntas. Não, eu acho que é muito importante encorajar as pessoas.
I have a question, but I'm not a woman. I'm white. I'll take the question for you, but then Heterosexual. Não, eu Oh, tenho there's uma a gentleman pergunta, back mas eu não there. sou I don't mulher, like that. eu sou branco, então deixa eu esperar. Boa tarde, meu nome é Tiago, sou da RAPS. Eu quero agradecer à Fundação FHC por proporcionar um debate tão bom e obrigado também por essa postura. Inclusive, eu estou até com vergonha, Não tenha vergonha alguma. Não tenha vergonha alguma. porque é a primeira vez que eu vejo um negócio desse, um espetáculo. Eu também. Né? Uma coisa inédita. Agora, na linha dessa questão do blockchain, a gente também tem que pensar no clima das pessoas. E o clima é de polarização e de enfrentamento, onde nós não temos um clima de cooperação e onde o individualismo fala mais alto. Então, eu queria entender qual é a estratégia para a aplicação da estratégia que o senhor propõe dentro deste clima polarizado, esquisito e negativo que a gente vive não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Yeah, of course. por favor. Of course. Yeah. Just a minute, please. Just a minute. Yes. We are not talking about blockchain here. A gente não We fala are sobre talking blockchain. about this is philosophy. Isso é filosofia. Politics. Política. I really don't get Então, eu why realmente only não questions entendo porque about, pergunta só blockchain. sobre Because blockchain. nowadays is, Porque no, blockchain, hoje em I'm a lawyer, dia, but, eu sou everybody advogada uses blockchain e todo mundo usa. nowadays, even Hoje em lawyers. dia, mesmo os So, advogados. please correct me if Então, I'm por wrong, favor, se eu but estiver for errada, me me, corrija, it's mas para philosophy. mim isso é filosofia. And economics is philosophy. E economia é filosofia. Shall I answer some questions now? Yeah. Posso responder algumas agora, então? Let me start Ótimo. first Deixa eu with começar. a half-hearted apology for Por uma being, desculpa. maybe a little bit advanced in some of the Eu things I fui talked meio about. avançado em algumas das coisas que eu falei, mas o que é importante dizer, deixa eu, em uma frase, você me falou de uma versão clara. Qual que é o ponto disso? Cooperações têm a ver com lucro, não servem o interesse do povo, servem o lucro do povo que investe nisso. Então, isso é uma frustração para empreendedores. Eles fazem um produto que é uma droga só para monetizar, ao invés de servir as pessoas. As nações, os estados são rígidos, já estão lá há 200 anos, a maioria das vezes colonizadores fizeram... O que isso tem a ver com qualquer coisa? Não é uma solução. Não é uma solução. A gente precisa coisas que são respostas democráticas e que sejam criadas com o propósito da mesma forma que empreendedorismo é. É isso. Ponto final. O restante é uma matemática detalhada durante os anos para conseguir a resposta técnica que é muito difícil. Sim, é muito complexo quando a gente fala de tudo. Eu acho que a gente pode fazer isso melhor, mais claro. Demora um pouco, eu estou trabalhando, mas é isso que a gente está tentando responder. Eu acho que não pode estar complicado. A gente consegue fazer isso tecnicamente correto? A gente está atingindo um grande progresso, eu acho. Essa é a versão simples. O que diabos isso tem a ver com blockchain? A resposta é, eu não acho que blockchain é a tecnologia correta. Mas há pessoas com uma visão para dizer, nós nos preocupamos para experimentar, fazer sistemas, construir tecnologia que podem ser uma base
para tornar isso possível, como você falou, para muitas pessoas participarem desses sistemas democráticos que não sejam excludentes. É isso que as pessoas querem. Você pode chamar o que você quiser. Esse é o objetivo. Isso é o que faz as pessoas, como jovem ali, animados sobre trabalhar, a respeito de trabalhar com essas coisas. E blockchain, da mesma forma, o que eu falo para as pessoas? Você pensa o templo em Jerusalém em 600 BC, isso era uma tecnologia legal? Não. Ou pelo menos a gente não acha isso hoje, mas era uma boa tecnologia para trazendo o Einstein, Freud e Marx. Sim. É a mesma forma que eu vejo blockchain, para inspirar as pessoas a verem, terem essa visão de que é possível. Para instituições, o que elas querem saber? E muitas pessoas têm que ter conhecimento, é por isso que eles estão trabalhando com a gente para melhorar isso, para debater isso, para ver se isso funciona. Mas essa energia tem um valor incrível. A gente precisa impulsionar isso. A votação quadrática é um sistema que pode funcionar de muitas formas. Um exemplo básico. Você tem uma pesquisa. É isso que vocês chamam aqui? Vocês têm essa pesquisa, todo mundo tem 100 pontos para distribuir nas questões mais importantes para eles. Isso foi feito com pessoas sem educação, sem escolaridade, mesmo na América Latina. Minha esposa fez isso. E eles podem colocar os votos nas coisas com as quais eles mais se preocupam. E coisas que tocam mais as vidas dessas pessoas. Isso dá às pessoas a chance de falar democraticamente sobre as coisas que são importantes para elas. Então, muitas pessoas, o pessoal fala, o povo não pode falar sobre os problemas. Não faz sentido nenhum. Na minha cidade, em Hoboken, Nova Jersey, as pessoas vão participar de uma eleição. Eu não sei quem que essas pessoas são. Os meus vizinhos, na verdade, conhecem. Eles devem votar, eles devem falar. Eu sei uma coisa ou outra. Eu não sei o que falar sobre a maioria das questões políticas. Então, cada um de nós é chamado a ter voz, a falar sobre questões diferentes. Nisso aqui eu posso falar. Sobre isso aqui eu me importo. Isso aqui menos. Então, é uma coisa técnica. Como a internet, como é que a gente via a internet em 99? Isso requer um tempo para que seja desenvolvido, para que as pessoas vejam o poder por trás disso, mas a tecnologia é revolucionária e isso é que é animador, eu acho. Quem vai rodar essa plataforma? Idealmente, a gente não quer que seja centralizada. A gente quer que ela seja emergente das comunidades. E esse é o tipo de coisa que a tecnologia traz esse poder. Voltando à pergunta do senhor lá no fundo, fundamentalmente, eu acho que a tecnologia não é suficiente. Não é suficiente. A gente precisa de uma prática para verificar os valores que a gente tem. É por isso que eu falei de inclusão. Não é só inclusão aqui. A gente teve uma conferência em Detroit, 51% de mulheres palestrantes, 48% de pessoas de outras etnias. A gente não tinha gente suficiente do sul, de outras comunidades. A gente deixou muito de fora, mas a gente andou em direção a gente vai viver de acordo com o que a gente prega. Não é só sobre essas fronteiras. A gente falou de sindicalistas, a gente falou de tecnocratas. A gente precisa de todas essas pessoas envolvidas e ser inspiradas pelo potencial
build up e, na verdade, the world we want to see, construir o not bring it mundo from que the bottom up. queremos ver, não de cima para That's how baixo. we make real change. É assim que a gente faz essas mudanças reais. More questions. Ótimas perguntas. We have two women and two men. Duas mulheres e um homem. Gentleman here as well. E esse senhor aqui também. Não, eu sou antiquada. As mulheres primeiro. Vamos lá. Levante a mão quem quer falar. Bom, obrigada a quem me cedeu a vez, mas não por ser mulher, mas porque pela minha ansiedade. A sua última explanação é que me fez levantar a mão. Meu nome é Ana Maria, eu sou educadora, eu sou professora. Eu acho que eu sou meio um patinho feio aqui no meio pessoal da economia. E duas frases suas me chamaram a atenção. Você disse, logo terminando a sua fala, que nós precisamos domar as ondas de crescimento do capitalismo. Né? É uma frase que, para o educador, isso é maravilhoso. E depois, na sequência, você disse que nós precisamos construir comunidades empreendedoras. Tá? E eu trabalho muito trabalhei na rede pública de ensino, como professora do Estado, me aposentei, trabalhei com ensino profissionalizante, e hoje eu presto consultoria e trabalho muito com jovens em situação de risco. E nesse ambiente, eu entro em contato com as questões econômicas desses jovens, das famílias e das próprias comunidades. E quando você falou de comunidades empreendedoras, eu lembrei de uma outra expressão que circulou aqui no país, mas acho que especificamente aqui em São Paulo, das cidades educadoras, que era um conceito maravilhoso. Eu lembro que a Prefeitura de São Paulo, na época, coisa aí de uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, foi até a Europa e buscou trabalhar o conceito e não avançou. Como você definiria a sua proposta de comunidades empreendedoras? Isso me chamou a atenção, acho que é um conceito interessante. Muito bom. Mais perguntas. Temos que ser um pouquinho mais ligeiros aqui no processo. Hi, Glenn. How you doing? So I'll try to make it short as far as I Eu vou can. tentar fazer bem There's a generation, you belong to a generation of conciso. new A gente tem uma economists who geração are, de novos economistas gaining que the world's attention, estão atraindo a by raising the atenção do problems that are mundo, affecting the lidando com system os as a whole. problemas So, que people falam like, sobre o Shoshana sistema. Zuboff, Shoshana Zuboff, you mentioned Paul Mason, and, que você mencionou, Piketty, and Eric Heinert. Eric And all of them, they are Heinert, really, e eles they're são intense readings realmente wrapping around intensos, the issues that are affecting falando the sobre system. os problemas que But, afetam o what we're sistema, trying to do is mas we're trying to propose something, estão tentando to build a propor think algo tank or para organization that can, criar um elicit pensamento ou uma those organização que inclua But, essas to me, still, it's easier políticas. to, Para mim é because mais in all of fácil, those, porque em texts that I quoted, todos esses they textos que eu still rely on the citei, point that, eles falam capitalism, sobre o some capitalismo. of Marxist, Alguns são marxistas ou teologistas falando que o capitalismo vai falhar por causa das próprias falhas que ele tem. É mais fácil para mim ver, eu imagino que o trabalho o sistema vai colapsar, vai entrar em colapso por causa disso. Isso já foi visto em alguns livros. É fácil para mim ver algo assim acontecendo do que o que você propõe. A pergunta é, a gente pode trabalhar em qualquer modelo VP, um protótipo mínimo viável, ou isso precisa de uma mudança sistemática que melhore Voides e todos os tudo que é difícil para cada um e, por favor, exemplos de cada um desse. Tá ficando difícil, tem uma super oferta de perguntas. Eu vou ter que... There was a second woman I thought that you had...
Yeah, there is Tinha uma outra mulher. Não, tem muitas mulheres. Thanks. Hi, Glenn. I'm gonna speak Portuguese. Eu vou falar em português. Nós temos o movimento aqui, ele me parece que ele é anticapitalista, eu vejo que é uma crítica ao capitalismo, mas você mesmo disse também que você é totalmente contra o estadismo. Só que ele usa algumas palavras que eu tenho a impressão que podem ter um viés mais comunista, ou então, assim, algumas ideias. Como é que, assim, para eu explicar para alguém, olha, veja, isso é totalmente diferente de comunismo. Me explica rapidamente como você set apart from communism. Eu vou ter que ter uma atitude, assim, digamos, soviética. Eu vou ter que eu vou ter que racionar, porque de fato nós temos um problema. Nós temos mais uns 15 minutos, então eu vou aleatoriamente passar aqui. Eu vou pedir 1000 desculpas, beijos, mas não vai dar. Meu nome é União Soviética com um certo carinho, assim, exatamente. Meu nome é Ortélio Palácio, eu sou de nacionalidade colombiana, mas moro no Brasil há 25 anos e trabalho para uma organização sindical no âmbito internacional, Força Sindical. Agradecer à Fundação por essa oportunidade, é uma excelente palestra, mas eu entendo que você está falando, e não tenho dúvida, que o sistema tem uma crise profunda. Concordo com você, da política e economia é um desastre, como pretendem trabalhar separadamente coisas que não funcionam. Estou plenamente de acordo. Agora, quando você fala, entendo que aqueles votos que você apresentou, uma forma de democracia representativa, talvez seja, já no Brasil parece que está funcionando de forma desastrosa, porque esse governo atual ele está governando praticamente via redes sociais, em onde já tem uma série de pessoas que, seja voto ou não, dão opinião e o governo tenta agir como tal daquelas opiniões daqueles grupos qualificados, que normalmente são um grupo que divide e que praticamente gera divisão profunda entre a própria sociedade. Então, eu gostaria de falar que você pudesse explicar um pouquinho mais essa ideia que você colocou sobre esses votos dessa democracia representativa. Muito obrigado. Só mais uma, gente. Só mais uma. Desistiu? Que ótimo. Tá. Muito generoso. Boa noite. A minha pergunta, vou ser bem rápida, é o seguinte: quem vai fazer a governança ou vai ser dono, entre aspas, dessas informações? É um pouco na linha do que ele perguntou, né, de que essas informações que cada um individualmente vai dar, e que eu acho que é muito legal, é uma forma de participar, quem que vai ser o dono disso, né? Porque hoje cada vez mais essas informações são concentradas e têm um uso. Com certeza. Uau! Posso responder, então? Ótimo. Então, a primeira moça. Escuta, há uma razão porque eu falei insistentemente de uma variedade de pessoas. Economistas te fazem sentir como um patinho feio. A sua voz é linda. A gente precisa dessas vozes. A gente precisa de diversidade, mais pessoas. E, sistematicamente, há essa excludência por tanto tempo. Então, obrigada por ter feito essa pergunta. Com certeza, a educação é um exemplo fundamental do tipo de coisa que a gente precisa mais fundos. Eu não sei da história aqui no Brasil, eu sei que é muito interessante, seria relevante para mim. Eu realmente espero que esse tipo de sistema pode ser usado para educação e para outras coisas também. Muito obrigado. Com relação a como
construído. Com certeza, a gente tem toneladas de startups que estão fazendo exatamente isso. A gente tem espaços de coworking que estão fazendo isso de acordo com esses princípios, e eles estão crescendo, estando bem-sucedidos por causa disso. A gente tem comunidades que estão fazendo isso, que têm moeda própria, que têm atividades usando esses princípios. A gente tem, falando sobre as mídias sociais, tem coisas que a gente está tentando um nível muito melhor de mídias sociais, ao invés de falar um voto a favor, um voto contra, a gente está fazendo muito além. Então, isso é precisamente o que a gente quer. A gente quer a combinação de arte, esses experimentos do governo em muitas escalas, para as pessoas verem a eficácia disso, para as coisas crescerem de baixo para cima, com certeza, 100%. Mas a gente tem alguns experimentos políticos, na verdade. A gente tem alguns experimentos que são construídos, por exemplo, como eu falei das medidas antitrust, para criar essas coalizões, essas conversas que vão prevenindo, por exemplo, Jeremy Corbyn e o Jair Bolsonaro, para prevenir que isso aconteça. Por que isso não é comunismo? Depende do que você entende como um comunismo. Qual que é a falha? É colocando muito poder nas mãos do Stalin, por exemplo, nas mãos de alguém que é um ditador, que tem esse controle ditatorial. E é isso que destrói a habilidade de concentração de poder. Uma entidade só ter esse controle, e é por isso que eu acho que resolvendo isso de maneira descentralizadora que a gente evita essa concentração. Então, é radicalmente libertador. A gente tem muitos libertadores nesse movimento. Aqui no Brasil, inclusive, eles não são exatamente comunistas, tá? A gente acha que a gente tem uma oportunidade incrível para lidar com isso usando a descentralização de poder. Isso é super importante. É importante para todos os objetivos do sindicalismo, para o comunismo lá atrás. Descentralização de poder. Eu morei por 2 anos na Colômbia, adoro a Colômbia, não sei de onde na Colômbia, eu morei em Bogotá por 2 anos, mas viajei bastante na Colômbia e a gente está pensando em fazer a próxima conferência global na Colômbia. Então, estou super feliz de ter um colombiano aqui. Muito prazer. Eu precisaria de um tradutor de espanhol, mas enfim. Esse ambiente das mídias sociais é terrível, é um dos maiores problemas que a gente tem. Um dos capítulos no livro é exatamente sobre esse tipo de problema. Mas eu acho que a maneira para a gente fazer isso é precisamente retornando o controle dos dados, e isso tem a ver com aquela outra pergunta também. Retornar o controle para esse processo descentralizador. É por isso que o blockchain, as estruturas de dados que eu estou construindo tem a ver. Permitir os dados, não numa plataforma para isso ser monetizado, mas nas relações sociais onde elas foram geradas. Eu acho que a gente não consegue falar muito sobre isso, mas a gente está fazendo muito precisamente a respeito disso. Trazer o controle dos dados, como a gente usa demonstrações de compromisso e intenção, ao invés de manipulação, para permitir a formação desses sinais online. Posso fazer uma pergunta? Claro. Só uma. Como é que você financia a infraestrutura nessas comunidades espalhadas, sabe, que são autogeridas?
Porque, obviamente, é uma ideia absurda de que cada comunidade deveria ter a própria empresa de telecomunicação, por exemplo. Por exemplo, a empresa de energia elétrica. Então, você falou no começo que isso seria não diminuir a margem de retorno de investimento, mas para ter prosperidade você precisa da infraestrutura, você precisa da economia de escala. Concordo, 100%, com certeza. Com certeza. 100%. A minha visão, lembra, não é uma de focar só nas pequenas comunidades, é responder à natureza de escalonamento que já existe. Tem um grande incentivo para essas organizações. Você dobra o número de pessoas, você aumenta o financiamento de 4. Então, a gente tem 4 vezes, não para empresas pequenas, mas as empresas grandes que respondem às necessidades dele. Na verdade, a gente tem esse problema que ou você tem um monopólio e que ninguém quer, então eles quebram esse monopólio, ou então a gente tem o extremo oposto. Então, na verdade, a gente possibilita essa emergência democrática para responder às necessidades da sociedade. Isso tem a ver, mesmo se não seja no nível correto ainda, mas é precisamente o que a gente está oferecendo com essa visão. A permissão, uma variedade de escalas. A gente precisa dessa variedade de escalas, mesmo a transporte público, infraestrutura. Algumas coisas a gente vai de bicicleta, outras são. A gente precisa de todos os níveis e a gente precisa de uma fusão de tudo isso. Mais alguém? Posso fechar? Homem ou mulher? Não, a gente tem uma distribuição boa. Pode falar, pode falar. Mas eu acho que teve essa moça de vestido branco. Queria fazer uma pergunta? Não? Tudo bem. Então, a minha pergunta é... A minha pergunta é basicamente o seguinte: a divisão entre política e economia. Você nos mostrou que a gente devia pensar num sistema que é uma economia política, mas na teoria a pessoa fazendo o Adam Smith, por exemplo, ele era um economista político. Qual a sua visão? Como saiu disso e entrou nessa separação e agora nós estamos nesse? Claro, o Adam Smith era um economista político no século XIX e tinha essa visão mais ampla, mas no final do século XIX a gente descobriu algo chamado utilidade marginal. Todos eles entendiam que a escala de economia era uma coisa importante. Então, a sociologia também era importante aqui. Mas as pessoas tentaram ser mais matemáticas, mais profissionais, colocar os problemas de volta para dentro da caixa. Eles fizeram tudo individual e deixaram um pouco sociologia. Isso foi um pecado fundamental. Isso foi o começo do fim dessa economia inovadora. E foi o começo do comunismo contra o capitalismo, a Guerra Fria. A gente precisa evoluir para conseguir, a gente está no caminho de fazer isso. Eu vou terminar com uma piada, se você deixar. Eu tenho um amigo que foi numa das suas palestras, eu acho que ontem, no Rio. E ele ficou impressionado, mas ele me falou que, bom, se a visão que o Glenn tem se materializasse, a gente ia ter um mundo com uma demanda tão grande que eu ia preferir morar e viver na República Soviética, juro. Eu não concordo, mas a gente precisa discutir as suas ideias em profundidade, certo? Certo. Elas são muito provocadoras. Eu sei que há muito ainda, mas eu tenho que te dizer, eu ainda não estou tão convencido.
E isso não tem importância nenhuma, porque o importante é esse ótimo debate aqui. Muito obrigado pelo tempo